Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início agora à nossa primeira videoaula de Direito Constitucional, tá? Temos aqui uma nova sistemática de trabalhar, né? Eu já peço escusas a vocês, porque não é um ambiente no qual eu estou familiarizado, então eu não costumo muito gravar vídeos, então eu já peço que vocês tenham um pouco de paciência aí, porque ainda estamos aprendendo essa técnica, tá certo? Claro que eu não vou poder trabalhar como a gente trabalha em sala de aula, mas eu vou tentar fazer aí o melhor possível. O primeiro ponto que eu queria deixar claro para vocês é que nós vamos colocar, como vocês estão vendo esse vídeo, tanto no Classroom, que é a nossa plataforma oficial. Ali eu vou colocar os vídeos e vou colocar também os textos. Pode ver que existe já um texto que eu coloquei acompanhando esta aula, esta videoaula. É um texto que vocês já têm, eu já enviei para vocês esse material anteriormente, tá? Eu peguei um pedaço que é o final dele para a gente trabalhar hoje nesta aula, tá certo? Então, nós vamos colocar esse material aqui no Classroom e também vou colocar num canal do YouTube, porque algumas pessoas preferem ter mais facilidade para poder verificar lá, tá bom? Aí escolham qual canal que vocês querem, mas lembrando que o oficial, onde todas as matérias estão, é o Classroom. Qualquer aluno que entre lá vai encontrar todas as matérias do seu termo, tá legal? Eu espero que vocês estejam me vendo bem. Depois me dão um alô, tá? No final, mais tarde, faça um comentário dizendo se conseguiram enxergar bem, se o volume está adequado, se está bom, se a imagem está boa. Estamos aqui olhando, cabelinho ok, sobrancelha ok, maquiagem ok. Então tá. Vamos falar hoje sobre princípios constitucionais. Mas antes de entrar especificamente nos princípios constitucionais, nós teremos que tratar aqui de fazer uma diferenciação, pessoal, entre normas e princípios, tá? Vamos começar trabalhando com essa distinção. Veja que essa matéria é uma matéria bastante prolixa, ela é longa, ela é detalhada. Mas vamos começar falando aqui, tentar de forma sucinta e com base, de novo, eu repito, no texto que eu enviei para vocês, tá? Então nós estamos utilizando aquele texto como base para trabalhar, como a gente fazia em sala de aula, tá? Então a gente prepara aí o texto e vai trabalhando em cima dele para facilitar para vocês, tá bom? Vamos ver primeiro o que seriam normas. Normas, quando a gente fala, veja que geralmente é um conceito muito amplo, tá? Genérico praticamente, né? Quando a gente fala em norma, entende-se, conforme diz o José Afonso da Silva, já falei com vocês sobre esse autor, entende-se normas como preceitos que tutelam, que resguardam situações subjetivas, situações que envolvem sujeitos, pessoas, sejam físicas ou jurídicas, de vantagem ou de vínculo. Ou seja, traduzindo, né? Reconhecem, por um lado, para pessoas ou entidades, a faculdade, isto é, a possibilidade de realizar certos interesses, certos desejos, certas vontades, né? Por ato próprio ou exigindo que outra pessoa realize aquilo ou se abstenha de realizá-lo. Vocês já devem ter visto isso em direito civil, né? Fazer ou não fazer, né? De outro lado, na mesma ideia, mas vendo o outro lado da moeda, vinculam pessoas ou entidades para a obrigação de fazer, quer dizer, submeter-se às exigências de realizar uma prestação, de fazer algo para alguém, uma ação, ou de não fazer alguma coisa para o outro. Bom, isso basicamente é norma. Veja que é um conceito bastante subjetivo, bastante abstrato, mas a ideia de norma, veja, é de regra. Ora, você tem que obedecer a certas normas, a certas regras, vamos lá, de convívio, por exemplo. Então, uma pessoa deve deixar de fazer determinada situação. Hoje vivemos uma situação peculiar, né? Então você tem uma determinação, uma regra de que devemos estar dentro de casa, tá? Devemos sair à rua, evitar. Claro que isso tem aí algumas distensões, mas é para ter a ideia aí de norma. Muito bem. Isso é norma. Aí vamos falar um pouquinho sobre princípios. E há quem diga que dentro de normas estariam os princípios, viu? Há quem diga que norma seria, em tese, a ideia genérica e você teria princípios e regras, né? Bom, vamos lá. De qualquer forma, vamos imaginar qual seria a ideia de princípio. Esse é o que mais nos interessa. A definição de Celso Antônio Bandeira de Mello,
um grande autor jurídico, Celso Antônio Bandeira de Mello, de direito administrativo, nós o veremos depois no 7º termo, ele define que princípio é o mandamento nuclear de um sistema. Quer dizer, é o comando, a norma, a regra, o mandamento básico, o núcleo de um sistema. Olha como ele fala nas palavras dele, está no texto, viu pessoal? Está no texto que vocês têm aí. Princípio é, por definição, nas palavras do Bandeira de Mello, mandamento nuclear de um sistema. Verdadeiro alicerce desse sistema, base para todo esse sistema. Disposição fundamental, quer dizer, ideia fundamental que se irradia sobre diferentes normas. Veja bem, se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito, a ideia, o que existe no seu cerne, né? E servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência. Ora, quando ele fala que você vai usar o princípio para verificar o critério de compreensão e de inteligência, ele está falando de hermenêutica. Concorda? Você vai usar o princípio também para poder analisar, fazer a exegese, lembra dessa palavra? Fazer a interpretação, aí, a hermenêutica de determinado comando, tá bom? Usando o princípio também. Exatamente por definir a lógica. Qual é a lógica e a racionalidade do sistema normativo? No que lhe confere a tônica, ele dá sentido harmônico. Quer dizer, o princípio acaba harmonizando todo um sistema. Veja que a Constituição é um sistema com muitas regras, com muitas normas. Os princípios lhe dão harmonia, tá? Essa seria a ideia básica. Muito bem. São ordenações, então, que irradiam e imantam os sistemas de normas, tá? Então, princípios são ordenações, comandos, ordens, que se irradiam, se espalham e imantam, né, fazem parte dos sistemas de normas. Tá ok? Muito bem. Temos a Constituição como um conjunto enorme de normas, né, de sistemas de normas, na verdade, normas constitucionais. E aí, agora sim, já que nós vimos o que seria aí normas e princípios, vamos falar dos princípios constitucionais, tá? Os princípios constitucionais, quer dizer, aqueles que estão presentes na Constituição Federal, são aqueles que contêm em si, veja bem, os valores fundamentais da ordem jurídica. Olha que interessante. Os princípios constitucionais, quer dizer, aqueles que estão na Constituição, porque tem outros? Tem. Você vai encontrar princípios em outras regras, por exemplo, no Código Penal, no Código Civil. Mas os constitucionais, justamente, como eu já falei, pela importância da Constituição, são aqueles que trazem em si valores fundamentais. Olha, serve como fundamento da ordem jurídica. Interessante. Quando eu falo em fundamentos, a própria Constituição, no seu artigo 1º, traz vários fundamentos da ordem jurídica. Entendeu? E ali, dentro desses fundamentos, você tem princípios constitucionais. Tá bom? Muito bem. Um grande autor, Carlos Ari Sandfeld, ele também fala da seguinte forma na hora de explicar sobre os princípios. Ele diz que princípios são as ideias centrais de um sistema. Ideias centrais de um sistema. Quando eu falo sistema, pessoal, imagine um sistema de regras, de normas. Por exemplo, a Constituição, como eu falei, é um conjunto de normas, de muitas regras. É um sistema. E o princípio é a ideia central desse sistema. Mas nós não temos apenas um, depois nós vamos ter que analisar com mais calma. Ao qual dá um sentido lógico, harmonioso, racional, para que não haja tanto choque entre muitos princípios. Apesar de haver, vamos falar daqui a pouco sobre isso. Permitindo a compreensão aí de seu modo de como deve se organizar todo esse sistema. Um exemplo que o professor Carlos Ari Sandfeld coloca, e está no texto, ele fala quando você, para imaginar o que seria o princípio, você imaginar uma guarnição militar, um quartel, né? Olha, ali você vê que você tem soldados, você tem suboficiais, você tem oficiais, você tem todo um emaranhado ali de pessoas, né? Mas qual seria a ideia básica, a ideia principal, geral, que explicita o funcionamento dessa guarnição? Então veja, muitos soldados, muitos suboficiais, vários oficiais. Ora, esse é um sistema. Qual a ideia básica que dá concretude a esse sistema, que faz com que esse sistema funcione? Simples, né, meu pessoal? A subordinação. Lembra? Dentro de uma cadeia militar,
A ideia básica para que ela funcione é que haja subordinação, isto é, o soldado deve obediência ao suboficial e o suboficial deve obediência aos oficiais e assim por diante. Então, nós temos aí uma cadeia com uma ideia básica, a da subordinação, tá certo? Então, o subordinado deve cumprir as ordens do seu superior, tá? Sem captar essa ideia, é totalmente impossível entender o que se passa dentro da guarnição, a maneira como ela vai funcionar, entendeu? O princípio básico que faz com que funcione um quartel, uma guarnição, um corpo militar, é essa ideia de subordinação, de um obedecer ao outro, do subordinado sempre obedecer ao seu superior. Muito bem, entendido? Essa ideia colocada pelo professor Carlos Ari é bem interessante e traz uma visão mais prática, né, de como um princípio vai atuar dentro de um sistema, percebeu? Você vê que no caso da guarnição dos militares, você não fala toda hora sobre subordinação, sobre obediência, não precisa. É uma ideia intrínseca, tá lá, faz parte. Nenhum deles vai desobedecer o superior, por quê? Porque isso já é base, a base de todo aquele sistema, percebeu? Bom, vamos lá. Continuando a nossa análise sobre os princípios constitucionais, vamos de novo, repassando, falamos de normas, falamos de princípios em geral, e agora estamos falando dos chamados princípios constitucionais, especificamente princípios da Constituição Federal. Muito bem, dentro deles nós temos que olhar por prismas diferentes, porque nós temos diferentes tipos de princípios, tá? Os princípios, então, no caso da Constituição, é a essência dos principais valores da ordem jurídica. Presta bem atenção. Quando ele usa o termo valores, veja bem, princípios constitucionais aqui, você vai analisar pelo prisma de ser assim, a essência, quer dizer, a base, o âmago dos principais valores da ordem jurídica. A isso tem um nome, pessoal. Nós chamamos aqui de dimensão axiológica. Nossa, que palavrão! Então, vamos por partes. Quando a gente fala em axiologia ou axiológica, entenda, a axiologia é o estudo dos valores. Valores, não é? Então, quando você fala em cidadania, quando você fala em dignidade da pessoa humana, isso são valores. Você concorda comigo? O valor do trabalho, da livre iniciativa, valores. Então, quando eu falo em principais valores de uma ordem jurídica, que estão ali nesses princípios todos que eu acabei de citar, eles estão ali, nós estamos falando da chamada dimensão axiológica. Então, guarda, toda vez que se falar em axiológica, a axiologia lembra valores, valor, tudo bem? Muito bom. Então aí já fica mais fácil de entender, porque axiológica é um belo palavrão dentro da área jurídica. A gente ouve ele costumeiramente em direito constitucional, tá bom? Bom, ser a Constituição um sistema de normas jurídicas e não um simples agrupamento de ideias, exato, não são ideias perdidas, mas normas jurídicas e tudo isso sistematizado, há de se admitir a existência de valores superiores e diretrizes basilares que harmonizam essas diferentes partes. Óbvio, né? Você tem tipos diferentes de princípios. Os princípios, você vai ter em alguns deles valores superiores. E outros, você vai ter o que a gente chamaria de princípios jurídicos constitucionais. Não é uma questão de um estar acima do outro, mas é uma questão de diferenciá-los. Tudo bem? Os princípios constitucionais, assim, são as premissas básicas da ordem jurídica, que se irradiam e agem por todo o sistema. Eu já comentei com vocês, lembra-se, em sala de aula, em aula presencial, que hoje até uma tendência de você analisar as normas, isto é, as leis, inclusive, através da visão principiológica. Quer dizer, tecnicamente, teoricamente, nós teríamos que toda lei deve estar obrigatoriamente obedecendo aos princípios. E, óbvio, princípios constitucionais estão acima dos demais. Então, toda lei, teoricamente, ela está obedecendo a um ou vários princípios da Constituição. Do contrário, essa lei seria inconstitucional. Percebeu? Muito bem. Daí a importância aí de ser o princípio, a premissa básica da ordem jurídica. Tá certo? Afetando aí todo o sistema. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então.
Espero que eu não esteja correndo muito, espero que vocês estejam aí acompanhando bem, entendendo. Lembre-se que se tiver alguma dúvida, por favor, eu peço encarecidamente que vocês depois verifiquem as suas dúvidas, anotem. No Classroom você tem um espaço para fazer perguntas, tá legal? Faça as suas perguntas lá no Classroom, ou se quiser, faça perguntas também lá no YouTube. No final, todo vídeo do YouTube tem a possibilidade de perguntar, tá certo? Para que a gente vá mantendo aí esse contato. Peço que você pergunte pelo seguinte, pessoal, para que eu saiba se vocês estão entendendo, se eu estou me fazendo compreender, quais as dúvidas, porque às vezes o texto, o vídeo não está adequado, a forma de falar. Vão me dando esse feedback. Estou correndo muito, estou indo lento, para que a gente possa se organizar. Tudo bem? Muito bem. Ó, 3 ordens de princípios. Vamos falar sobre isso conforme seguindo o texto. O Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, tá? Ele caracteriza ali 3 ordens, 3 tipos de princípios. Ele faz isso com base no livro, no entendimento de 2 autores, o Luiz Alberto Araújo e o Valdir Serrano, que inclusive, meus queridos, é este livrinho aqui, ó, tá vendo? É este livro aqui, ó. Este livro é o curso de Direito o nominho tá aqui, ó, para quem queira ver, Luiz Alberto Davi Araújo e Vidal Serrano Nunes de Júnior. Então, esse é o livro que nós estamos usando agora como base, né, para essa nossa matéria. Estou colocando para que quem queira adquirir faça, é um ótimo autor, gosto da forma que ele escreve, entendeu? Se alguém de repente quiser, tá aqui, mas também nós estamos aí falando tudo isso para você. Autores, como eu já falei antes, de direito constitucional, você tem um monte. Você deve escolher qual? Sempre aquele que você compreende melhor, aquele que tem que ter um vocabulário mais adequado. Então tá, nós vamos falar disso, mas eu vou falar disso no próximo vídeo, porque para não deixar o vídeo muito pesado, muito carregado, eu paro e continuo daqui a pouco no vídeo número 2 sobre princípios constitucionais, tá?